Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Antes de tudo, como sempre, eu tenho que pedir a vocês se inscrevam no canal e deixem o like, porque isso fortalece o canal para a gente trazer mais essas edições espetaculares de colecionador aqui para vocês. Hoje nós temos aqui um dos maiores clássicos dos mangás e dos animes também, né? O famosíssimo Speed Racer, que o pessoal mais velho, o pessoal aí até com seus 50 anos, 60 anos, vai lembrar como um grande sucesso da televisão lá dos anos 60, 67, 68, e foi exibido na televisão até os anos 70, muito tempo sendo reprisado aquela série que foi o Speed Racer, quando um corredor, aqui está o famoso Match 5, né? Um corredor, conta-se histórias de um corredor de carro, né? Com o famoso carro dele aqui. Isso aqui é o mangá original completo do Tatsuya Yoshida, editado pela New Pop. Essa edição aqui é de 2007, tá, gente? A edição de 2007. Já não é muito fácil de encontrar, mas se você revirar por aí, é capaz de você ainda encontrar essa edição bem bacana. Aqui o número 5, né, que é o número do carro do Speed. E aqui nós temos os dois livros que compõem a série completa. Ó, que edição bem acabada, bem legal. A série completa está aqui, tá? Em 2 volumes. Tá? Bem caprichosa, uma edição bem bacana, de 2007, já tem quase 20 anos, né? Nós estamos em 2024. Daqui a pouco ela vai completar 20 anos essa edição aqui. Infelizmente a New Pop não deu prosseguimento, lançando outros títulos que pode se chamar de vintage, né? A New Pop lá fora, nos Estados Unidos, lançou muita coisa. Tem uma grande coleção de títulos de mangá vintage. Tem inclusive o que eu adoro, que é o Cyborg 009, mas tem o Oitavo Homem, tem muita coisa legal daquela época, tá? Esse mangá, ele saiu no Japão em 1962, tá? E conta a história das histórias do Speed aqui nas suas corridas muito loucas, com muita ação, com muita aventura, com algum drama, né? Porque sempre tem algum drama, né? E o Speed aqui é o personagem principal, né? Como eu dizia, a edição da New Pop aqui para o Brasil é uma edição bem caprichosa, além de vir com essa capa, com essa sobrecapa aqui, essa luva. Ela também é as capas são muito bem feitas, o papel é de boa qualidade, um pouco diferente da regra do mangá, que é geralmente um material feito para ser barato, para ser acessível, né? Essa edição não, é uma edição de colecionador, muito caprichosa mesmo. Como todo mangá, o miolo basicamente é preto e branco, mas tem alguma coisa colorida logo no início, né? O início eles costumam lançar, tá vendo? Algumas páginas, que é uma tradição do mangá, né? Algumas páginas coloridas e depois então a história passa a ser basicamente em preto e branco, tá? Isso eles fazem a cada edição, tá? O traço é muito legal, muito típico dos anos 60, né? Bem interessante. E as histórias são muito legais. A gente com certeza vai lembrar aí de alguns episódios famosos do anime, porque o mangá no Brasil não saiu na época, né? Nos anos 60, mas nós vimos muito foi o anime, com aquelas histórias extraordinárias, como o caso do carro Mamute. O carro Mamute é a equipe do carro acrobático, né? E o Cabala, e principalmente, logicamente, ninguém vai esquecer o famoso Corredor X. O Corredor X, que aparece aqui na capa do volume 2, a mesma coisa, né? O Corredor X, que era o irmão mais velho do Speed Racer, que saiu de casa mais cedo porque o pai não permitia que ele corresse, achava muito perigoso, né? E o pai, inclusive, relutantemente deixa o Speed correr também, né? Mas o Speed, até porque ele já tinha perdido o primeiro filho por causa dessa loucura da família por automóveis, ele acaba deixando o Speed correr, e o Speed, logicamente, é um grande sucesso. Tem muita gente, uma curiosidade, tem muita gente que acha até o Corredor X mais interessante do que o Speed, o que é bem interessante, né? Mas eu lembro da minha mãe, por exemplo, quando eu assisti o desenho, que ela gostava mais do Corredor X. Porque o Corredor X era um cara mais equilibrado, mais sóbrio, mais discreto, né? Uma figura um pouco mais
e se dedicava muito a ajudar o irmão, né? Ele estava sempre ajudando o irmão em todas as corridas. Ele ajuda bastante o Speed, inclusive, a vencer. Ele abre mão da vitória dele para o Speed vencer. Isso aí realmente sempre empolgou muito, as histórias eram sensacionais. Outra coisa, detalhe, era a música de abertura, né? Provavelmente todo mundo se lembra, todo mundo que viveu aquela época, que assistiu esse desenho, lembra da música de abertura do Speed Racer. É realmente antológica, muito forte mesmo. Então, eu vou indicar para vocês que procurem, ainda é possível talvez de encontrar no Mercado Livre, e também peçam à New Pop que volte a publicar, que relance essa série do Speed Racer, esse mangá do Speed Racer, que é sensacional mesmo, super vintage, mas muito legal mesmo, muito legal. E que eles lancem talvez até outras séries de mangás japoneses, que tem várias aí que estão merecendo voltar às prateleiras, né? É o caso, por exemplo, que eu já falei aqui. O Evangelion está sendo lançado novamente pela JBC, que é uma ótima notícia, mas também tem o Cowboy Bebop, por exemplo, que pode ser relançado. Tem o Ghost in the Shell, que também pode ser relançado. Outro que estão lançando aí, que está saindo, é o Akira, que é outro mangá extraordinário, muito legal, desses grandes clássicos, né? Só que são clássicos um pouco mais modernos, né? Cowboy Bebop, Evangelion, Akira já são do final dos anos 80, anos 90. Esse aqui não, esse aqui é anos 60, tá, gente? Em 1962 saiu esse Speed Racer aqui, que depois em 66, 67 por aí, gerou aquele anime tão famoso que todo mundo gosta bastante. Tá bom, gente? Fica então essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador para vocês, que está sempre trazendo essas edições especiais de colecionador para vocês. Até a próxima.